Hoje o Telas do Brasil vai te apresentar Hélio Oiticica. Ele foi escultor, pintor e com suas aspirações anarquistas é considerado um dos maiores nomes da história da arte no Brasil. Para Oiticica, a integração entre o espectador e a obra seria capaz de levá-lo a uma nova atitude ética e incitar a coletividade, a participação e uma mudança. Com seu trabalho performático, dissolvem-se as fronteiras entre a arte e o corpo, entre o artista e o espectador. Hélio Oiticica, um artista cuja produção é de extrema importância para a arte contemporânea brasileira, um artista que tem uma trajetória relativamente curta, porque ele morre muito cedo, aos 42 anos, não é? Mas cuja produção traz um diferencial bastante importante, não é? E apresenta discussões que são atuais ainda hoje. Ele é um filho primogênito, não é? De uma família cujo pai é fotógrafo, um avô filólogo, professor, anarquista, né? Cujas ideias vão também influenciar a sua produção. Ele não tem uma educação formal, não é? Até os 10 anos de idade, e vai para os Estados Unidos acompanhando a família, não é? Quando o pai tem uma bolsa de estudos em Washington e ele, desde muito cedo, é estimulado a vivenciar espaços de arte, não é? Então, todo esse contexto, não é, vai gerar digamos, uma perspectiva bastante diferenciada para a sua produção. Ele retorna ao Brasil aos 13 anos e já aos 17 ele passa juntamente com o irmão, estudar desenho e pintura com o Ivan Serpa, né? Um artista também bastante importante. E logo na sequência ele já vai fazer parte do Grupo Frente, né? Que é um grupo também diferenciado, né, na nossa produção, no sentido de que não é um grupo que tem uma unicidade de pensamento, né, mas que tem um fio condutor que os une, que é exatamente uma contraposição ao movimento modernista, mais, digamos, figurativista, não é, de caráter mais nacionalista. Na obra que recebe como título Grupo Frente, percebemos uma geometria rígida. É uma obra que é representativa da fase inicial do artista, onde é possível perceber, num primeiro momento, uma influência mais presente do seu professor Ivan Serpa. Então o Hélio, que apresenta, não é, por conta do início da sua trajetória de estudos da arte, uma influência, né, do Ivan Serpa, a gente vê paulatinamente a sua obra, digamos, numa abordagem um tanto mais arquitetônica, uma dissolução desse plano, né, dessa bidimensionalidade da geometria. Quando essa geometria ou esse plano, ele passa a se dissolver e apresentar o vazio, né? E é através desse vazio que a gente consegue espacializar ou ter um olhar espacializado dessa obra bidimensional ainda desse momento, que ele denomina de meta-esquema. Em 1957, Hélio Oiticica inicia a série que é feita pintada em guache sobre papel, que nos anos 70 será denominada de meta-esquemas. Baseada na Gestalt como estrutura de composição, ele cria jogos óticos para o espectador. Gera uma ilusão de movimento, que pode ser percebida na relação de contraste das figuras com o fundo. Paralelamente, né, ou conjuntamente à produção artística, existe um registro, né, do pensamento e das suas ideias, não é? Toda uma construção teórica, inclusive com o neologismo que ele incorpora, né, na obra e que nos dá digamos, um substrato muito fértil para que nós possamos, ainda nos dias de hoje, nos referenciar e produzir outras situações de vivência. Vivência essa
que o Hélio já passa a incorporar quando ele sai dessa obra bidimensional e passa para os objetos, né? Os objetos já espacializados, né? Em madeira, com cor, e que ele ele convida o observador já a participar dessa obra. E isso vai, digamos, se desdobrando, né? Em outras produções, né? Nos bólides, nas tendas, no próprio parangolé, quando ele incorpora também, né? De uma maneira, digamos, bastante revolucionária, né? A questão da música, do movimento e de todo esse trabalho que ele vai buscar na nossa cultura popular, né? No morro, no samba, e questionando inclusive o status quo da arte. Esse pensamento do Hélio, não é, com todas essas outras, digamos, essas outras entradas, né, que ele propõe na arte, que são esse meio bastante rico, que o colocam inclusive numa posição de vanguarda, de trazer o novo ainda numa época, né, que a arte estava ainda contida. Chegamos então num paralelo ainda maior com a arquitetura, quando ele vai propor os labirintos, não é? O crê-lazer, que são objetos, não é? Ele chama de objeto, figura, cor, não é? Em que ele proporciona a experiência do usuário, não é? O usuário não é mais um espectador da obra de arte, não é? Mas ele é incorporado na própria obra e a sua vivência, a sua experimentação, ela também faz parte da obra, não é? Então não é mais um convívio passivo, né? É um convívio ativo e que vai ter desdobramentos no próprio comportamento do usuário, não é? E aí o paralelo entre arquitetura também fica muito mais evidente. Hélio Oiticica foi o principal representante das artes plásticas no tropicalismo, o movimento que manifestou-se não somente na música, mas também no teatro e no cinema. Hélio fez uma obra, cuja primeira versão está no Tate Modern em Londres, que se chama Tropicália, e é consoante ao título da canção de Caetano Veloso. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. O que reafirma diversos desdobramentos do movimento popular brasileiro, tão conhecido tropicalismo. Planalto central do país. A participação do espectador é fundamental aqui. É o princípio do que se poderia chamar de proposições para a criação, que culmina no que formulei como anti-arte. Não se trata mais que impor um acervo de ideias e estruturas acabadas ao espectador, mas de procurar pela descentralização da arte, pelo deslocamento do que se designa como arte, do campo intelectual racional para o da proposição de experimentar a criação, de descobrir pela participação esta de diversas ordens, algo que para ele possua significado. Um dos trabalhos importantes na trajetória de Hélio Oiticica foi a obra Tropicália, que terminou por dar nome ao movimento que revolucionou a cultura no Brasil entre as décadas de 60 e 70. Deste modo, podemos afirmar que Hélio Oiticica ajudou a consolidar a estética do movimento, que é muito conhecido pela música, mas se expressou em diversas linguagens. Então, o Telas do Brasil vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. A gente se encontra numa próxima edição. Tchau!